Desde o início da semana, os termômetros da região mais fria do país beiram os 40 graus Celsius. Em São Paulo, esse verão já é o mais quente em mais de 50 anos. Você já não sabe como se vestir, como dormir, e tanta água e sorvete não vencem esse calorão. Seu maior aliado é o meu também, o ar-condicionado. Ou seria seu maior inimigo? É o que nós vamos descobrir com a ajuda do médico assistente da disciplina de pneumologia INCOR, responsável pelo setor de pneumologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e diretor científico da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Estou recebendo o Dr. Frederico Fernandes. Nossa, que currículo, que currículo. Você está bom, querido? Tudo bem. Obrigado por ter vindo, viu? Prazer é tudo meu. Muito obrigado. Pneumologia, meu Deus do céu. Eu tenho filho com asma, imagina o que eu, desde cedo, que eu corri atrás de pneumologista na minha vida. E é uma doença tão comum e talvez seja das pessoas que mais tem que se preocupar com a questão do ar-condicionado. Exatamente, exatamente. Com essa onda de calor, as pessoas ficam desesperadas, claro, por um ambiente que tem ar-condicionado. Todo mundo corre, entra nos estúdios aqui a pegar um pouquinho do ar, que aqui o equipamento, se ficar no calor, perde tudo. Então, sempre tem ar-condicionado de televisão em função disso. Mas quais são os efeitos desse aparelho para o nosso organismo? Existem perigos, de fato, e é muito importante a gente tentar entender onde está o perigo do ar-condicionado. O principal, na verdade, é a gente dividir. Existem ar-condicionado central, que a gente costuma ver em prédios comerciais, que é aquele sistema grande. Existe o ar-condicionado do veículo e o ar-condicionado caseiro, que é aquele sistema menor. O mais perigoso é o ar-condicionado central, que fica em prédios comerciais. E em seguida, o ar-condicionado... Que é o fan coil, né, de água gelada. Exatamente. E em seguida, o ar-condicionado dos veículos também, ele representa um certo perigo pelo fato do veículo ficar muito confinado em um espaço pequeno. Qual é o problema principal? O ar-condicionado, para resfriar o ar, ele resseca também o ar. E hoje, por exemplo, a gente teve uma umidade do ar quase de deserto aqui na cidade de São Paulo, 15%. Esse ressecamento pode gerar incômodos, que não é certamente nada grave, mas é uma coisa que pode dar um incômodo. Para quem tem rinite, para quem tem asma, e é complicado. O nariz entope, pode dar uma sensação ruim na garganta, e isso é facilmente evitável, e a gente tem aí algumas medidas que dá para sanar esse desconforto. Por exemplo, não caprichar tanto na temperatura, né? Então, o que a gente recomenda é deixar a temperatura aí por volta entre 20 e 22 graus e quando muitas pessoas, na verdade, acabam girando o seletor lá do ar-condicionado para uma temperatura mais baixa, o que não é muito recomendado. E uma outra coisa é se manter hidratado, porque esse ressecamento ele é facilmente aí modificado pela hidratação do corpo. Então, beber bastante líquido, que é sempre importante no verão. Agora, todo mundo adora fugir preferência para um lugar bem gelado, né? Eu fico pensando em choque térmico, em choque de temperatura. Isso realmente faz mal à saúde e se faz por quê? De fato, quando a pessoa sai, principalmente quando sai de um ambiente frio para um ambiente quente, o que pode acontecer dentro do nariz e também em toda a via respiratória, a gente tem o que se chama mucosa, que é como se fosse um tapete que reveste a via respiratória. E essa mucosa, ela tem vasos de sangue que a nutrem. Na hora que eu mudo a temperatura bruscamente, especialmente indo para o lugar mais quente, esse vaso se dilata. E aí, no nariz, isso causa rinite, obstrução nasal, o nariz pode começar a pingar. E nas vias aéreas e no pulmão, em quem tem asma, em quem tem essa predisposição, isso pode gerar aí um desconforto, uma crise de falta de ar, uma crise de chiado, que é o natural da crise de asma. Mas o choque térmico não é talvez o maior perigo ou o maior problema que o ar-condicionado pode causar. Tem gente que passa muito tempo exposto, né, ao ar-condicionado. Normalmente quem trabalha nos grandes escritórios, nas grandes empresas, com o ar-condicionado central, que eu estava falando agora, durante o dia, de repente chega em casa também vai ligar o ar-condicionado. Qual é a temperatura indicada para que o corpo não reaja de forma negativa? O que eu vi você falar inicialmente, não se deve usar o termostato de uma forma absolutamente, sei lá, fora de propósito, muito fria, etc. Mas existe uma temperatura que... O que a gente orienta é entre 20 e 22 graus. Essa é a melhor temperatura para o uso. É agradável, dá uma temperatura amena, a gente se sente bem e não chega a
ressecar tanto o ar no intuito de causar aí o desconforto que o ar-condicionado pode levar. Sabe que esses estudos, só para dar um colorido aqui nessa nossa conversa, esses estudos chegaram em montadoras de automóveis na Alemanha e o ar-condicionado do carro automaticamente fica entre 20 e 22 quando você liga. Olha que engraçado. Isso aí. Já é o recomendado. Né? Olha, já é recomendado. Com relação a essas bactérias, porque isso aí, de fato, todo mundo fala que o grande perigo é esse. Quais são as regras para a limpeza dos filtros dos dutos? Quero ver se eu estou fazendo direitinho. Exatamente. Esse é o maior problema. Sem dúvida nenhuma. Tem dúvida. Um ar-condicionado central de um prédio, ele pode ser uma fonte, não só de bactérias, como também de fungos que tem no mofo, né? E o ar-condicionado contaminado é um perigo à saúde, um perigo muito mais sério do que as pessoas imaginam. Isso tem um nome. Quando o ar-condicionado central está contaminado, a gente chama de prédio doente. Muitas pessoas já passaram por isso. Você entra num ambiente que tem um ar-condicionado intenso, passa por esse ambiente algumas horas e sai do ambiente com a sensação que você pegou uma gripe. Naqueles momentos em que esteve exposto ao ar-condicionado, você sai do ambiente como se tivesse pegado uma gripe. O nariz entope, dá dor de garganta, dá uma sensação de mal-estar no corpo e isso pode durar 1 até 2 dias. Claro, não é que a pessoa pegou uma gripe naquele momento, e sim é que ela tem uma reação inflamatória a resto de bactéria e resto de mofo que está saindo desse ar-condicionado central. Tem pessoas, inclusive, Rony, que têm uma predisposição a fazer uma inflamação pulmonar por causa dessa contaminação. Isso, felizmente, é uma condição rara, mas que se chama pneumonite de hipersensibilidade. E isso pode levar a pessoa a ter uma falta de ar gravíssima, pode parar no hospital. E a gente sabe de gente que teve óbito ou morreu por causa de contaminação de ar-condicionado frequente. Vários dias a pessoa ficou respirando aquele ar contaminado, o pulmão reagiu de uma forma ruim, inflamando, e isso levou aí a um problema muito sério. Esse tipo de pneumonite aconteceu com uma moça que eu conheço e não se sabia como. E ela trabalhava num ambiente absolutamente lacrado com ar-condicionado o tempo inteiro. Pneumonite. E a coisa foi feia. E quando a gente vai ver como está o ambiente dentro desse ar-condicionado, é uma sujeira, é uma coisa imensa. E o recomendado, só para responder a sua pergunta, é pelo menos uma manutenção semestral. Muitas vezes o que as empresas recomendam é uma revisão trimestral do sistema de ar-condicionado. Desses prédios comerciais, isso é extremamente importante. No veículo, a recomendação é a cada 10 mil quilômetros deve-se trocar o filtro do ar-condicionado do veículo. E eu garanto, passou disso, na hora que a gente olha o filtro, a gente põe a mão na cabeça e pensa como que a gente poderia estar respirando o ar que está saindo daquele filtro extremamente sujo. Aquilo certamente faz muito mal. Independente desse tipo de coisa, o hábito que eu tenho é, de fato, vou ao concessionário, abre aí e vê se está precisando trocar. Independente dos 10 mil quilômetros. E em casa, não sei se eu estou agindo certo, é de 6 em 6 meses. Tem um amigo nosso lá que trabalha com ar-condicionado, o Everaldo, ele vai lá e dá esse app aí, troca, né, o filtro e tal. De 6 em 6 meses, então não é recomendado, tem que ser de 3 em 3? Não, num ar-condicionado de casa, como eu disse, ele é o que traz menos problema. A capacidade dele de juntar a bactéria e mofo é muito menor do que um ar-condicionado central. Sim. Então, de fato, você semestral fazer a limpeza, e mais do que isso, começou a época de verão, já chama alguém para dar uma olhada de como está o ambiente do ar-condicionado na sua residência. E aí a pessoa já vai fazer uma limpeza. E com isso você vai passar a época de verão tranquilo, que esse ar-condicionado certamente não está trazendo prejuízo à sua saúde. Frederico, tem uma coisa que, eu não sei se é mito, não sei se é verdade, essa história do ressecamento, né, da mucosa nasal. Dizem que tem que botar uma bacia com água, não sei se é conversa fiada ou é verdade, não é mito? Existe um monte de toalha molhada no quarto, um monte de receitas populares para isso. Existe mesmo? E é engraçado que isso foi feito estudos científicos para ver o quanto que isso melhora a umidade no ambiente. E melhora, mas é muito pouco. Então não chega a causar, não tem impacto clínico, vamos dizer, você colocar a bacia d'água ou a toalha molhada dentro do ambiente, no sentido de que não leva a umidade para uma umidade do ar que é mais confortável, que seria algo aí acima de 40% até 60% de umidade, né? Para isso existem os umidificadores, que já é outra conversa. Para quem tem filho com asma, a gente conhece tanto isso. Agora, de 20 a 22, isso aí, ou daí para cima, tá certo? Na temperatura. Agora, quem já possui doenças respiratórias
e hoje essa coisa é bastante preocupante, como, sei lá, asma ou mesmo sinusite. Quais são as medidas necessárias para a gente não agravar ou não gerar uma crise? Existem, com certeza, populações que são mais vulneráveis. Uma delas são as pessoas que têm doenças respiratórias e outra população que tem que tomar mais cuidado com o ar-condicionado são os idosos, né? Então, a pessoa o idoso ele tem uma vulnerabilidade maior no sistema respiratório dele, inclusive para desenvolver a infecção pulmonar, que é a pneumonia, por um bichinho que chama legionela, que costuma dar pneumonias graves. E esse bicho, ele fica em sistemas de água e ar-condicionado é um habitat que ele adora. Então, especialmente no idoso, num lugar que é frequentado por idoso, ter um cuidado redobrado com a limpeza e com a manutenção do ar-condicionado. Com relação à doença respiratória, existem pessoas, asmáticos ou pessoas que têm sinusite crônica, que de fato têm que se conhecer e não toleram um ar-condicionado numa temperatura mais baixa. Essas pessoas têm que aí se adaptar a tentar usar o mínimo de tempo e também evitar passar abaixo de 22 graus, porque eles vão ter uma sensibilidade maior. Com relação ao que a gente pode fazer para prevenir, novamente, né, manter o organismo hidratado é bom para todos os motivos nesse verão. Idosos e crianças não costumam sentir os efeitos da desidratação de uma forma tão intensa quanto as pessoas, os jovens e os adultos. Então, a gente redobra, sempre oferecendo líquido, oferecendo bebida para essas pessoas, no sentido de mantê-las hidratadas. E quem tem rinite, a gente aconselha 2 vezes por dia fazer uma lavagem nasal com soro para manter aquela mucosa, aquele tapete lá do nariz, bem úmido e protegido contra o ressecamento e contra aí, os efeitos do ar. Estou muito contente com essa pauta. Te falei em off, né, que eu gosto, mas foi tão esclarecedor tudo isso. As pessoas têm pavor de ar-condicionado, está condicionado não sei o quê, não é nada disso. É só você tomar certos cuidados aí, tá vendo? Eu quero agradecer muito a presença do médico assistente da disciplina de pneumologia em COR, responsável pelo setor de pneumologia do Estudo do Câncer do Estado de São Paulo. Esse currículo monumental, de qualquer maneira, uma simpatia, uma competência que a gente vê no olho. Dr. Frederico Fernandes, a quem eu agradeço muito. Obrigado por ter vindo, querido. Agradeço o convite. Volte sempre. Obrigado, viu? Obrigado.